E aí, galerinha? Suavidade ou não? Vamos lá então? Ó, videoaula de hoje, super rapidinho, então, pra gente falar sobre a queda do Império Romano, fechou? Então pega o caderninho aí que vai ter um monte de anotação super importante para vocês realizarem aí, pra gente finalizar os nossos conteúdos sobre o Império Romano. Demorou? Ó, a primeira coisa que eu quero aqui explicar para vocês é que há uma relação direta, né, entre a Pax Romana, que a gente já definiu muito bem o que ela é, com a própria crise que vai levar o Império Romano a ruir. Por isso que a gente pode falar que o Império Romano ele vai ruir por dentro. Afinal de contas, é uma questão interna do Império que vai começar a desestruturar essa organização política. Como assim, professor? Da seguinte maneira. Como vocês muito bem sabem, a base da economia romana, ou uma das bases da economia romana, era a conquista militar. Ou seja, quanto mais povos e territórios os romanos conquistavam, mais dinheiro eles conseguiam para os seus cofres. Com o estabelecimento do momento, né, de Pax Romana, quando o império não avança mais, não conquista mais territórios, há uma diminuição dessas conquistas e, como consequência, uma diminuição nos alimentos e nos escravos. O que isso gera? Uma crise econômica. Então, eu posso afirmar para vocês que o primeiro fator que leva o Império Romano a cair é a crise de alimentos e a crise no número de escravos que é gerado pela diminuição das conquistas, que por sua vez tem origem na Pax Romana. Esse é o primeiro ponto, fechou? Mas não é o único, obviamente. O segundo aspecto que eu quero trabalhar aqui com vocês ainda diz respeito ao período que a gente convencionou chamar de Pax Romana, certo? Como vocês viram já comigo, esse período ele representou para a vida, né, da organização política e social dos romanos um momento em que o império substitui a força pela cultura no processo de dominação dos territórios que estavam para além das fronteiras e da cidade de Roma. Portanto, era muito comum que os romanos eles construíssem várias obras públicas para consolidar e para levar a cultura até esses territórios. Então a gente vai ver uma série de obras que vão custar muito dinheiro, que vão ser colocadas e construídas nesses territórios para que todas essas pessoas, né, se integrassem culturalmente ao Império Romano. Aqui a gente está vendo o Arco de Tito, o arco historiado, é um arco do triunfo isso daqui. O mais famoso arco do triunfo da história da humanidade é aquele que fica lá na França. Mas foram os romanos que inventaram essa organização arquitetônica aqui, e foram os romanos que inventaram, né, e que começaram a criar os arcos do triunfo. O que eles representavam na prática? Eles contavam a história de um imperador. Então aqui a gente obviamente não vai conseguir ver, né, porque a foto não é das melhores, mas aqui dentro desse arco está sendo contada toda a história do imperador Tito. Quais foram as suas conquistas, qual foi a sua importância para o desenvolvimento de Roma. Então, essa questão, esse aspecto é muito importante naquele momento de levar a cultura para os outros povos, para que os outros povos se sentissem parte integrantes do Império Romano. Beleza, professor, mas o que isso tem a ver com a queda do Império Romano? Cara, a gente já viu agora há pouco que eles estão precisando de dinheiro. Eles estão com pouco dinheiro por causa, né, da falta de conquista de território por causa da Pax Romana. E aí você soma o dinheiro investido na construção dessas obras públicas e o que acontece com essa economia que já está fraca? Começa a fraquejar cada vez mais. Ou, tá parecendo São Paulo esse tal de Império Romano, hein? Eu quero explicar ainda para vocês, dentro desse primeiro fator, né, que vai levar à queda do Império Romano, o surgimento de uma nova medida, de uma nova relação de trabalho, né, que vai
ser criada em Roma, tá? Como vocês conseguem muito bem observar, né, a gente tem a queda do número de escravos, e com a queda do número de escravos vai ter uma tendência à escravidão diminuir como forma de sistema do trabalho. O que vai ser substituído nesse momento por um regime que a gente vai chamar de colonato. Então acaba a escravidão e começa o colonato, tá certo? Como que vai funcionar esse colonato? Os trabalhadores empobrecidos e mesmo plebeus empobrecidos, eles começam a trabalhar nas grandes propriedades agrícolas dos patrícios em troca de proteção e de dinheiro, certo? Mas, isso não é escravidão? Não. Por quê? Porque o escravo, né, ele não vai ser mercadoria, né? Nesse momento, isso vai ter essa transformação. Então, o colonato nada mais é do que uma nova forma de trabalho. Enquanto que a escravidão, este escravo ele é uma mercadoria, no regime do colonato, esse trabalhador ele é livre. Só que ele vai trocar o trabalho por comida e por proteção, certo? Esse modelo de trabalho que vai começar a surgir aqui no século III depois de Cristo vai transformar completamente as relações de trabalho dentro da sociedade romana, e a tendência é que a escravidão romana vá diminuindo, diminuindo, diminuindo até ela acabar. Tudo bem? Essa medida e essa nova forma de trabalho que a gente chamou de colonato é super importante, inclusive para a gente entender o feudalismo que está chegando aí. Então, agora que a gente já entendeu, né, muito bem esse primeiro fator aqui, a gente pode olhar para o segundo fator que vai levar à queda do Império Romano, como sendo, né, as várias invasões que o Império Romano vai sofrer dos povos germânicos e principalmente dos povos hunos, né? São povos que habitavam ali a Europa e que tinham alguma relação com os romanos, como a gente vai ver e vai discutir ainda, tá certo? Mas o que permite que esses germânicos e esses hunos consigam invadir o território, né, dos povos romanos? Bom, conforme a crise econômica se estabelece no Império Romano, vai haver uma quebra na coesão entre as lideranças políticas e o exército. E essa quebra de coesão vai fazer com que aconteça muitas disputas pelo poder em Roma. Exército e os governantes e os políticos não vão mais falar a mesma língua. Muito porque esse exército vai parar de receber dinheiro por conta da crise que está acontecendo na sociedade romana. E quando eles começam, então, a perder essa coesão, o exército que tinha como obrigação defender os territórios começa a fraquejar. E no momento de fraqueza deste exército é quando é mais propício para que esses povos germânicos e hunos comecem, então, a invadir o território romano. As invasões elas vão gerar saques, elas vão gerar depredações dos patrimônios e vai intensificar ainda mais a crise do Império Romano. Portanto, as invasões dos povos germânicos e dos povos hunos, que são proporcionadas pela quebra de coesão entre lideranças políticas e exército, é o segundo fator para explicar a queda do Império Romano. E no meio disso tudo, ainda tem o crescimento daquela seita radical ramificada do judaísmo que recebeu o nome de cristianismo e que cada vez mais ganhava adeptos, principalmente entre as camadas mais pobres da sociedade romana. E as primeiras relações entre os políticos romanos e os adeptos do cristianismo
foi uma relação de conflito intenso. A política dos romanos era perseguir, prender e matar os primeiros cristãos. Nesse sentido, começou a ocorrer um conflito muito generalizado na sociedade romana. Porque esses cristãos, o que eles queriam era a liberdade de culto e a liberdade de poder professar essa fé. Com isso, começa então uma crise, um caos generalizado. Você tem o exército perseguindo os cristãos e os cristãos resistindo a isso. É quase uma guerra civil religiosa que a gente vai ver acontecer em Roma. E essa guerra civil religiosa que começa a acontecer em Roma vai ser o terceiro fator para levar à queda do Império Romano. Afinal de contas, você já tem uma crise alimentícia, que gera uma crise econômica. Você já tem a invasão e os saques dos povos estrangeiros. E dentro dessa sociedade, tá todo mundo lutando um contra o outro? Só pode virar um verdadeiro caos social dentro deste momento histórico de Roma, certo? O cristianismo ele vai ter uma força tão grande a partir do século II e principalmente do século III que eles vão conseguir conquistar a sua liberdade de culto e posteriormente vai se transformar numa religião oficial do Império Romano. E aqui a gente precisa tomar algum cuidado porque tem algumas relações que são difíceis da gente estabelecer. E isso é um debate muito grande entre os historiadores para saber como de fato aconteceu. Do Império Romano deixar de perseguir os cristãos para adotar o cristianismo como a sua religião oficial. Há uma interpretação histórica que diz que Constantino, responsável por dar a liberdade de culto aos cristãos a partir do Édito de 313, né, depois de Cristo, há uma explicação de que durante uma batalha, o Constantino ele viu no céu o sinal de uma cruz. E quando ele ganhou a batalha, ele entendeu aquilo como uma mensagem divina. Só que os historiadores começam a contestar essas hipóteses, principalmente porque a ideia de você liberar o culto cristão começou alguns anos antes. Já em 284 depois de Cristo, já era comum o cristianismo ser um pouco mais aceito. Então a gente já consegue ver que na sociedade romana desse período já há uma maior liberdade para esses cristãos professarem a sua fé. Então alguns historiadores dizem que o cristianismo se disseminou tanto entre as camadas mais pobres que ela ganhou uma força tão grande e que o paganismo já não era mais professado com as mesmas formas que ele era professado anteriormente. Então o cristianismo ele foi ganhando muita força e vamos relembrar, a gente está falando de um momento de crise, ou seja, cada vez mais as camadas estão se tornando mais pobres e cada vez mais essas camadas mais pobres vão aderir ao cristianismo, tá certo? Então vamos ficar aqui com essas duas explicações, mas vamos entender que há uma crescente, né, um crescente número de cristãos, um crescente número de pessoas que vai aderir ao cristianismo e isso vai forçar então com que o império para evitar, para tentar controlar essa crise, conceda a liberdade de culto e, posteriormente, em 382, transforme o cristianismo na religião oficial. A explicação mais aceita entre os historiadores para isso é para tentar acabar ou, pelo menos, diminuir a crise proporcionada por esta guerra civil que estava acontecendo em Roma. Bom, então como vocês podem observar, a gente tem três fatores, né, específicos que vão levar à queda do Império Romano. E eu queria inserir ainda um outro aspecto que é mais geral, mas que também é importante da gente observar para entender essa ruptura. O Império Romano, como a gente consegue ver nesse mapa aqui, né, ele mostra bem pra gente, é um território muito gigantesco. E este território gigantesco
vai ser muito difícil de controlar. Então, se a gente quiser inserir uma explicação geral para a queda do Império Romano, a gente observa como sendo essa explicação a própria grandiosidade do Império. Ele ficou tão grande que ficou impossível de ser controlado e de ser organizado. Essa explicação, ela está relacionada à própria forma como os imperadores lidaram com essas crises que a gente está analisando aqui, né? Então vocês vão ver a partir de agora como que os imperadores romanos tentaram reagir a essa crise e como que de fato o Império Romano ruiu e acabou. Bom, se o Império está muito grande, a intenção, né, muito grande para ser organizado e controlado e governado, o imperador Diocleciano, em 284 depois de Cristo, vai ter a brilhante ideia de dividir esse império em 4 partes e cada pessoa vai ser responsável pela organização e pela liderança, pelo governo dessas 4 partes. Essa ideia acabou que não deu muito certo, né? O Império foi novamente unido, porém, o que ocorre é uma nova divisão ou uma tentativa de divisão desse território romano. O imperador Constantino, que vai substituir o Diocleciano, ele vai perceber que as invasões, as crises, elas estavam muito concentradas no território ali da Península Itálica. Então ele vai ter a brilhante ideia de transferir a capital do Império Romano para uma região mais ao oriente, para a antiga cidade grega de Bizâncio, que vai receber o nome de Constantinopla. Essa tentativa do Constantino de levar a administração romana para o Oriente vai significar, na prática, a queda do Império Romano. Por que isso vai acontecer, galera? Porque o Império Romano, então, ele vai largar basicamente a sua porção ocidental e vai migrar para essa cidade aqui, que vai receber o nome de Constantinopla, tá certo? E com isso, o Império Romano ele vai ser dividido, né? Vai começar, então, a existir o Império Romano do Ocidente, que está aqui mapeado nessa partezinha aqui, né, mais laranja, e o Império Romano do Oriente, tá? Que vai estar aqui nessa partezinha rosa. Com essa divisão do Império, cada vez mais os povos germânicos e os povos hunos vão invadir e vão dominar esse território do Império Romano do Ocidente. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais fraco vai ficando o Império Romano do Ocidente. Até que no ano de 476 d.C., quando ocorre a deposição do Rômulo Augusto, marca pra gente a destruição definitiva do Império Romano do Ocidente. É o fim do Império Romano e é também o fim da Antiguidade Clássica. Nasce nesse momento o período em que a gente vai chamar de Idade Média e o Império Romano do Ocidente deixa de existir, mas ele vai ter uma continuidade muito grande e muito significativa no Império Romano do Oriente, que a gente vai chamar de Império Bizantino. E aqui, então, a gente consegue entender, de uma vez por todas, por que o Império Romano acabou, tá certo? Então não deixa de anotar as 3 causas específicas da queda do Império Romano, não deixe de anotar essa causa mais geral, que está relacionada ao próprio tamanho deste império, e também é muito importante que vocês registrem que
com a ida desse império para o Oriente, para a cidade de Constantinopla, favoreceu ainda mais as invasões dos povos germânicos e dos povos hunos. E isso levou, na prática, ao fim do Império Romano. Mas é o fim do Império Romano do Ocidente. Ele vai permanecer no Império Bizantino, que vai ser tema das nossas próximas aulas. Fechou? Belezinha? Então é nóis, galera. Um beijo. Até mais.